Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando mais uma aula, tá? Como a UES já tá bem próxima, né? Eu quis trazer aqui alguns conceitos sobre uma parte do conteúdo de física que cai bastante na primeira fase da UES, o que também é muito frequente nas etapas seguintes, né? De segunda fase, quando você precisa fazer a parte específica de algum curso que precisa da específica de física, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre a ondulatória, né, é justamente o conceito de uma onda, né? A gente tem dois tipos principais de ondas, né? Esses tipos, eles podem ser ondas mecânicas e podem ser ondas eletromagnéticas, tá? Qual que é a diferença principal entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética, gente? Eu preciso que vocês entendam que a onda mecânica é um tipo de onda que ela se propaga em um meio material. Então, por exemplo, quando a gente está falando, quando a gente está emitindo voz, emitindo som, esse som ele é uma onda. E essa onda é propagada através do meio. Então, por exemplo, quando eu jogo uma pedrinha em um lago, eu vejo que essa pedrinha, né, ou essa gota de água, sei lá, esse objeto, ele causa essa perturbação no lago e eu vejo essa perturbação ela se espalhando ao longo de todo o lago, né? Então, essa onda mecânica, ela precisa do meio material. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da pedrinha, né, quem que seria o meio material que está propagando essa onda? A própria água, né? Já no caso da voz, do som, o meio material pelo qual o som está passando é o próprio ar que a gente respira, né? Então, as ondas mecânicas precisam desse meio material. O outro tipo de onda que a gente tem é o tipo de onda que a gente chama de eletromagnética, né? Ou radiação eletromagnética, né? Esse tipo de onda, gente, ao contrário da mecânica, não precisa do meio material. Ela pode se propagar no meio material, às vezes com certa dificuldade, né? Por causa dessa diferença de meio, mas ela não precisa. Inclusive é assim que o Sol consegue trazer luz para a Terra, né? Sem o meio material, por causa da radiação eletromagnética, que é o tipo de luz que a gente recebe, que é o espectro aí de luz visível, né? Então tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, né? Alguns exemplos delas, né? Um exemplo muito comum que a gente pode ver é justamente a luz que a gente chama de luz visível, né? Então, as lâmpadas, né, que a gente usa em casa, elas emitem ondas eletromagnéticas na luz visível, né? Então, outro exemplo também pode ser as micro-ondas, né, que tem no aparelho de micro-ondas. Também são ondas eletromagnéticas, né, que vão transmitir energia através de algum meio material ou sem precisar de um meio material. Beleza? Então, essas ondas que não precisam do meio material a gente chama de eletromagnética. Mas primeiro a gente tem que entender o que é, na verdade, uma onda, né? A gente já classificou elas, né, dependendo do meio material ou não, mas a gente tem que saber também o que elas são, a natureza delas, né? Então, vamos voltar aqui para o exemplo da pedrinha, né? Quando eu jogo essa pedrinha aqui na água, o que é que a gente causa no espaço? O que é que a gente causa nesse lago, né? A gente causa uma perturbação. Então, essa bolinha que bate aqui, ela vai causar uma perturbação nesse lago e essa perturbação ela vai se propagar, né? Você vê que a onda levanta um pouquinho e ela vai conduzindo aí energia até chegar na borda do lago, né? Então, uma onda é justamente isso, né? É uma perturbação no meio, que essa perturbação ela vai transmitir energia sem transportar necessariamente a massa. Então, esse transporte de energia e também de momento linear, que a gente chama, né? Que é uma outra grandeza, que não vai entrar muito aqui, mas ela transmite essa energia e esse momento, né? Essa quantidade de movimento sem transportar a massa. Mas, professor, quando eu vejo a bolinha caindo na lagoa, eu vejo que essa onda, que tem um aspecto parecido com esse daqui que eu estou desenhando, eu vejo essa onda se movendo, né, para a direita, para a esquerda, esse raio do círculo vai crescendo. Como é que não transporta a matéria? É porque, gente, essa gotinha que está aqui subindo, ó, ela vai subir quando recebe essa energia da onda e depois ela vai descer para o mesmo lugar. É o mesmo princípio de quando você vê uma pessoa que está com uma boia na praia, vem uma onda, a pessoa sobe junto com a boia, né, e depois ela desce para o mesmo canto. A onda não empurra ela de volta para a praia, certo? Então a onda não transmite, não transporta massa, né, somente a energia.
Nesse caso aqui, energia, que a gente chama de energia cinética, né? Energia relacionada à velocidade, ao movimento. Tranquilo? Então esse é o conceito de uma onda. Uma onda é aquilo que é uma perturbação no meio que transporta energia em momento, sem transportar a massa. Então a gente vê muito a onda sendo caracterizada assim, né? Essa onda meio com formato senoidal, né? Que a gente chama de formato senoide. E essa onda, vocês podem ver algumas características nela, né? A primeira característica é um padrãozinho que fica se repetindo, né? Então a onda é como se fossem vários pedacinhos que ficam repetindo infinitamente, né? Então se eu pegasse e prolongasse essa onda, eu conseguiria prever o comportamento dela depois, né? É uma onda que tem o mesmo comportamento depois de muito tempo. Então esse padrãozinho ele fica se repetindo, né? Esse aqui no caso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é justamente o tamanho dessa onda. Como é que a gente pode calcular esse tamanho? Você vai pegar dois pontos da onda que são iguais e que ficam se repetindo. Por exemplo, eu posso pegar esse ponto aqui, né, que eu vejo que ele se repete em vários momentos. Se eu acrescentasse mais pedaços da onda aqui, eu veria que esse ponto iria continuar aparecendo. E esse ponto aqui, a gente vai chamar ele de crista da onda, né? É a parte mais alta da onda. E esse pedaço aqui de baixo, que também se repete, a gente vai chamar de vale. Então, um jeito que eu posso calcular o tamanho dessa onda é pegar a distância entre duas cristas, ou até mesmo a distância entre dois vales. Eu posso fazer essa medição, né, que vai ser em metro, né, que é uma distância, e essa distância vai me dar o meu comprimento de onda, que é a primeira coisa que vai ser importante para a gente definir uma onda, vai ser o comprimento de onda dela, que a gente vai chamar dessa letrinha grega que a gente chama de lambda, tá? Então isso daqui, ó, vai ser o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é o tamanho, né? É a distância de duas cristas ou dois vales. Mas se eu quiser, por exemplo, pegar esse ponto bem aqui, ó, aí você tem que procurar o ponto que é equivalente a ele, que fica se repetindo, né? Se eu pegar esses dois pontos aqui que eu estou colocando para vocês, ó, que eu vou chamar de A e B, eu vejo que esse padrão aqui, ó, ele continua se repetindo. Então, eu posso também dizer que isso é um comprimento de onda. Essa distância aqui entre esses dois pontos é a mesma distância lá de cima. Então, vai ser o mesmo lambda, certo? Então, o lambda é um pedacinho da onda que fica se repetindo várias vezes. Tranquilo? Próximo conceito que a gente tem que trabalhar, gente, é o conceito de frequência. O que é que significa uma onda que tem uma frequência alta? Por exemplo, né? Então, aqui eu vou desenhar outro gráfico, né? Para fazer outras duas ondas, tá? Eu vou colocar uma em vermelho e uma em azul. Então essa primeira onda aqui, ó, é uma onda que ela tá mais juntinha. Deixa eu colocar um pouquinho mais bonitinho aqui. Essa onda, ela tá mais juntinha, tá mais acochada, né? Então você vê vários comprimentos de onda em um períodozinho de tempo. Já essa outra onda aqui que tá em azul, ó, você vê que é uma onda menor, né? É uma onda que a distância entre as duas cristas é maior. Então, vamos ver essa azul, ó. A distância entre as duas cristas é bem maior do que a distância entre essas duas aqui da vermelha. Então, o comprimento de onda da azul, eu vou colocar aqui, ó, da azul, é maior do que o comprimento de onda da vermelha. O que é que significa uma onda que tem uma frequência alta? A frequência é justamente quantas vezes eu consigo ver um comprimento de onda em um determinado tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que isso daqui durou, sei lá, 3 segundos. Em 3 segundos, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui o tempo, tá? O tempo aqui foi de 3 segundos. Vamos dar uma olhada na vermelha. Em 3 segundos apareceu 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda, 3,5, né? Mas eu completei aqui para ficar cheio, tá? Então apareceram 4 comprimentos de onda. Quer dizer que a cada 3 segundos cabem 4 comprimentos de onda. Vamos dar uma olhadinha na azul. Ó. Na azul cabe 1,5. Então, em 3 segundos cabe 1 comprimento de onda e meio. Se eu prolongar um pouquinho mais aqui, né? Ficaria 2 comprimentos de onda.
Então, a frequência é quanto mais juntinha tá as ondas, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Porque vão caber mais comprimentos de onda em um determinado tempo. Então, a frequência a gente coloca aqui na unidade Hertz, que quer dizer justamente segundo a menos 1. O que é que significa segundo a menos 1? É a quantidade de oscilações por segundo. Então, se eu falo, por exemplo, que uma onda, né, vou colocar outra onda aqui para dar de exemplo para vocês. Se eu falo que uma onda tem 300 Hz, quer dizer que a cada segundo eu tenho 300 oscilações, 300 comprimentos de onda, certo? Então, isso daqui significa que a cada segundo eu vejo 300 oscilações. Essa é a frequência, tá? Então, se eu tenho uma frequência muito alta, quer dizer que a onda está muito comprimida, ela tem muita energia, carregando muita energia, tá certo? Então, beleza. Se eu sei que a frequência, a quantidade de comprimentos de onda que cabe em um determinado tempo, eu posso definir uma outra grandeza que eu vou chamar de período. O que é que significa o período? O período vai ser o tempo que leva para aparecer uma oscilação. Então, por exemplo, se eu falo que a frequência de uma onda é 10 Hz, quer dizer que em um segundo eu tenho 10 comprimentos de onda. Para eu saber o período, é só eu fazer o inverso da frequência, gente. Como assim? Né? Eu vou apagar esse V aqui, que eu não vou falar disso agora não, tá? Já já eu falo disso para vocês. Quando a gente fala de período, esse período vai ser o inverso da frequência. Então, por exemplo, se eu falo que a frequência de uma coisa é de 10 Hz, quer dizer que em 1 segundo eu vou ter 10 comprimentos de onda. Então, se eu quero saber o período, eu faço justamente o inverso, né? Se a minha frequência é 10 Hz, o meu período vai ser 1 sobre 10, que vai dar 0,1 segundo. Significa o quê? Que o tempo que leva para um comprimento de onda aparecer é 0,1 segundo, o que faz sentido, né? Já que eu falei que a frequência são 10 Hz, em um segundo aparecem 10. Então, em quanto tempo aparece só uma? É só dividir por 10, né? Então, vai ser 0,1 segundo. Então, esse período é isso, é o tempo que leva para eu notar um comprimento de onda completo. Beleza? Então, o período a gente mede em segundo, e não em Hertz. Beleza? Então, a gente vai para a nossa equação fundamental, né? A equação fundamental da ondulatória, gente, ela fala o seguinte. Vou colocar aqui, equação fundamental da ondulatória. E isso daqui é justamente um conceito que vocês já viram lá no primeiro ano, né? Na hora que a gente está vendo mecânica, a gente aprende que a velocidade de uma coisa é justamente o espaço percorrido dividido pelo tempo. Mas vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de onda, quem é que faz o papel da distância, do espaço, né? É justamente o nosso comprimento de onda, o nosso lambda vai fazer o papel do espaço, né? Então, na equação da velocidade, eu vou trocar esse ΔS por lambda, certo? Então, aqui eu vou colocar lambda. E quem é que faz o papel de tempo, gente? O papel de tempo, ele é feito pelo período, né? Eu acabei de falar que o período é justamente o tempo que leva para aparecer uma oscilação, né? Então, esse daqui vai ser o nosso período. Então, a equação da velocidade para as ondas, a gente vai fazer o comprimento de onda dividido pelo período. Tem essa formulazinha aqui, que ela serve muito bem, você pode usar ela tranquilamente em qualquer questão. Mas tem ainda outra fórmula, que na verdade, né, é a mesma fórmula, que ele troca o período pela frequência. A gente tem uma relação entre período e frequência, né? Então, ó, eu falei para vocês que o período ele vai ser o inverso da frequência. Se ele é o inverso da frequência, eu posso trocar esse t aí por 1 sobre f. E aí a gente vai ter aqui uma divisão de frações, né? Repete a primeira, que é o lambda, multiplique pelo inverso da segunda, que vai ser o f. Então, eu posso fazer a velocidade como sendo lambda sobre tempo, né? Sobre período, ou lambda vezes a frequência. As duas fórmulas dão certo e as duas servem para você calcular qualquer questão que seja relacionada à velocidade de uma onda. Tranquilo? Por enquanto é isso. Eu vou ainda postar já já outro vídeo sobre
sobre exercícios, né, pra gente treinar um pouquinho essa parte de velocidade das ondas, tá? Valeu!